E aí, hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, é fundamental para a nossa democracia: o sistema de recursos lá do Tribunal de Contas do Piauí. É por meio dele que se garante que as decisões sobre o nosso dinheiro, o dinheiro público, sejam as mais justas e corretas possível. Bora entender como é que essa engrenagem funciona? Então, vamos pensar numa situação. O que acontece quando sai uma decisão sobre o uso do dinheiro público e parece que tem algo errado ali? Sabe, quando um gestor ou até mesmo alguém da sociedade olha para aquilo e pensa, ué, mas isso não está certo. E aí, tem como pedir para olhar de novo? Existe uma segunda chance? A resposta é um grande sim. E é justamente sobre esse processo que a gente vai conversar. Para ficar fácil de entender, vamos imaginar o seguinte: o TCE é tipo o juiz de uma partida de futebol, sabe? Ele está ali de olho em como o nosso dinheiro é usado. E os recursos? Ah, os recursos são o nosso VAR, o replay instantâneo. É a chance de chamar o árbitro e falar: opa, vamos rever esse lance aí. É a garantia de que a decisão final vai ser a mais correta possível. Um mecanismo de equilíbrio que faz toda a diferença. Certo, mas por que contestar uma decisão? Por que esse sistema todo existe? Não é só por discordar, não. É uma questão de justiça, de precisão e, claro, de garantir o direito de defesa. Vamos descobrir agora quem é que pode apertar esse botão do replay. E aqui tem um ponto bem legal. Não é só o gestor público, a pessoa que está lá no processo que pode recorrer. Um terceiro, alguém que se sinta prejudicado por aquela decisão, também pode. E mais, o próprio Ministério Público de Contas, que é o fiscal da lei dentro do tribunal, pode entrar com recurso. Isso é ótimo porque amplia o controle, né? Significa que tem mais gente de olho em todo o processo. Ok, então a pessoa decidiu recorrer. Mas calma lá. Antes de o recurso ser discutido, ele tem que passar por uma espécie de portaria. É o que se chama de juízo de admissibilidade. Pensa que é como ter as chaves certas para abrir a porta do tribunal. Se faltar uma chave, a porta simplesmente não abre. E são 4 filtros, 4 barreiras. Primeiro, a legitimidade. A pessoa que está recorrendo é a pessoa certa para fazer isso? Segundo, a adequação. O tipo de recurso que ela escolheu é o correto para aquela decisão? É a ferramenta certa para o trabalho? Terceiro, a tempestividade, que é bem direto. Foi apresentado no prazo? E por último, o interesse. Vale a pena? Mudar a decisão vai trazer algum resultado útil para quem está recorrendo? Se não passar por esses 4 portões, o mérito do recurso nem é analisado. Beleza, o recurso passou por todos os filtros, a porta se abriu. E agora? Agora, a mágica acontece porque o recurso tem superpoderes. Sim, ele pode pausar os efeitos de uma decisão ou simplesmente mandar o caso todo de volta para ser reanalisado. Vamos entender como funcionam esses 2 superpoderes? Olha só que interessante a diferença. O efeito devolutivo é o padrão, é o replay que a gente falou. Ele devolve o caso para ser julgado de novo. A discussão é reaberta. Agora, o efeito suspensivo. Ah, esse é o botão de pausa. Ele congela tudo. A decisão original fica em stand-by. Sabe aquela multa que tinha que ser paga? Suspensa. Aquela ordem que tinha que ser cumprida? Suspensa. Tudo para até o recurso ser julgado. E olha, nem todo recurso tem esse efeito de cara, o que o torna ainda mais importante quando é concedido. Bom, agora que a gente já entendeu as regras do jogo, está na hora de conhecer as ferramentas, né? O sistema de recursos é como uma caixa de ferramentas, com um instrumento certo para cada tipo de situação. Esses aqui são os carros-chefe, os mais comuns. De um lado, o recurso de reconsideração. Esse é para quando a decisão final é sobre contas, tipo a prestação de contas de um prefeito no fim do ano. Do outro, o pedido de reexame. Esse já é para outras decisões, como resultado de uma auditoria numa grande obra, por exemplo. O prazo para entrar com qualquer um dos dois é o mesmo, 30 dias. Agora, esse aqui é um recurso bem específico, quase um recurso de texto. Os embargos de declaração não servem para mudar o resultado. Não. Eles servem para dizer, olha, essa parte aqui do texto ficou confusa. Ou isso aqui está contradizendo aquilo ali. Ou até, ei, esqueceram de falar sobre este ponto. É como pedir para o autor revisar um parágrafo para deixar tudo cristalino, sem margem para dúvida. E o prazo para isso? É curtíssimo. Apenas 5 dias. Esse tempo super apertado mostra bem a ideia, né? É para ser um ajuste rápido, uma correção pontual no texto, para garantir que a decisão esteja perfeita antes que os prazos dos outros recursos comecem a contar. É uma ferramenta de precisão, quase cirúrgica. Além dessas ferramentas mais comuns, a Caixa ainda tem alguns instrumentos especiais. São recursos para situações bem específicas, sabe? Para aquelas decisões que são tomadas no meio do processo ou até para casos que, em tese, já estariam completamente encerrados.
O agravo é outro recurso com prazo curtinho, de 5 dias. Ele serve para contestar aquelas decisões que não são o veredito final, mas que acontecem no meio do caminho. Uma decisão de um único conselheiro, por exemplo. A ideia é poder corrigir o rumo do processo ali na hora, sem ter que esperar até o julgamento final para reclamar de algo que aconteceu no percurso. E agora, chegamos na ferramenta mais poderosa e também a mais rara de todas, a revisão. Pensa nela como um último recurso, uma última chance. Ela é usada em casos que, no jargão jurídico, já transitaram em julgado, ou seja, a decisão virou definitiva. A revisão é a única forma de reabrir um caso já fechado, mas claro, só em situações muito, mas muito excepcionais. E não é qualquer coisinha que abre essa porta, não. As chaves são bem específicas. Basicamente, são 3 situações. Ou foi encontrado um erro de cálculo grosseiro, ou se prova que a decisão foi baseada em um documento falso, ou então surge um documento novo, que não existia na época do julgamento e que é tão forte que tem o poder de mudar completamente o resultado. Essa citação da fonte que a gente usou é perfeita para mostrar o peso disso. Quando se diz que a revisão é equivalente a uma ação rescisória, se está dizendo que ela tem a mesma força de uma das ações mais sérias do Poder Judiciário. Não é uma apelação qualquer. É um instrumento extraordinário feito para corrigir erros gravíssimos que, sem ele, seriam definitivos. Mas até esse superpoder tem um prazo de validade. Existe uma janela de 2 anos, a partir do momento em que a decisão se torna final, para poder entrar com o pedido de revisão. Passou esse tempo? Aí, acabou. A decisão se torna imutável de vez. Isso é importante para garantir o que se chama de segurança jurídica. Bom, a gente passou por todas essas ferramentas, essas regras, e agora vale a pena dar um passo para trás e pensar por que tudo isso importa afinal? Para que ter um sistema tão detalhado assim? A resposta, no fundo, tem a ver com a confiança de todos nós no poder público. É que cada pecinha desse sistema ajuda a construir pilares essenciais. Primeiro, garante o direito fundamental à defesa, para todo mundo. Segundo, promove transparência, porque as decisões não são escritas em pedra, elas podem ser reavaliadas. E, no fim das contas, o grande objetivo é um só: garantir que o dinheiro público seja usado do jeito certo, fortalecendo a gestão pública para todo mundo. Então, fica aqui uma reflexão final. Esse sistema de recursos não é só burocracia. É o ponto de equilíbrio entre o poder do Estado de fiscalizar e o direito do indivíduo de se defender. É nesse balanço delicado que a justiça e a boa governança realmente prosperam. Valeu pela companhia!